Confessa para mim, você é daqueles motoristas que, quando estão andando numa via onde tem medidores de velocidade, né, aquela fiscalização de velocidade, em sequência, um depois de um tempo, outro depois de alguns metros ou até quilômetros, outro, você é daqueles que reduz a velocidade apenas naquele ponto, depois volta a acelerar acima da velocidade da via e só baixa novamente a velocidade no outro equipamento? E se eu te disser que já existe tecnologia para fazer a medição da velocidade média, ou seja, a velocidade que você andou entre os dois equipamentos? Vamos falar nesse vídeo sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Olha só, você que já acompanha o canal e gosta dos nossos conteúdos, te convido a me seguir lá no Instagram, @Manual do Trânsito, para conteúdos adicionais. E caso queira ser meu aluno, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado tem algumas opções. Vamos falar sobre a fiscalização de velocidade pela medição da média em que alguém transitou. Todo mundo sabe que se tem equipamentos distantes entre si, ao reduzir a velocidade em cada ponto onde existe o equipamento, evidentemente não haverá nenhuma autuação para quem aumenta a velocidade entre um equipamento e outro. Mas sim, já existe tecnologia suficiente para fazer a medição da velocidade média. Ou seja, se num determinado trecho existem 3 equipamentos e a velocidade máxima, por exemplo, é de 50 km por hora, pode-se fiscalizar não apenas nos pontos onde o equipamento está, mas também se a velocidade média naquele trecho entre um equipamento e outro foi respeitada no limite de 50 km por hora. Na verdade, essa tecnologia já existe há algum tempo, inclusive já foi testada por um período de tempo em São Paulo, pela CET. Para você ter uma ideia, mais de 850 mil veículos foram flagrados excedendo essa velocidade média, onde a pessoa aumenta a velocidade entre um equipamento e outro. Esses 850 mil pessoas foram ali no período de apenas 6 meses, entre novembro de 2017 e maio de 2018. Mas a informação é de que ninguém foi autuado. Na nossa legislação de trânsito, ainda não existe uma regulamentação que permita esse tipo de fiscalização, por mais que já exista a tecnologia. Basicamente, a fiscalização de velocidade média leva em consideração todo o trecho em que a pessoa está transitando. Então, se, por exemplo, entre um equipamento e outro, a pessoa teria, se estivesse respeitando a velocidade máxima, chegar em 1 minuto e, por acaso, ela chegou em 30 segundos, significa que ela andou, na média, no dobro da velocidade máxima. Sendo assim, poderia ser autuada. Mas, como eu falei, não existe uma regulamentação. Para isso ocorrer, a legislação de trânsito precisaria prever esse tipo de punição. Eu já vi uma defesa de que a lei, o Código de Trânsito, lá no artigo 218, precisaria ser alterado. Porque lá no artigo 218 ele diz o seguinte, artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. E aí ele vai fazendo aqui a classificação a depender do percentual acima da velocidade máxima e a gravidade relacionada a essa velocidade. A linha de raciocínio de que deveria mudar o Código de Trânsito é porque ela define ali a velocidade medida no local e não no trecho. Mas se a gente for olhar tanto a etimologia da palavra local, né, quanto a sua definição em si, ela não contempla como se fosse um ponto específico. Local pode ser uma localidade ou determinada região. E por mais que esse entendimento seja absolutamente válido, se considerar que precisa mudar o Código de Trânsito brasileiro, aí sim teria um pouco mais de burocracia e demora nessa alteração. Mas se não houver a necessidade de alterar o Código de Trânsito brasileiro, considerando que local pode ser uma localidade por si só, aí bastaria prever essa possibilidade em resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Na resolução atual, que prevê aí a regulamentação dos equipamentos medidores de velocidade, sejam do tipo fixo ou portátil,
A resolução 798 do CONTRAN não prevê a fiscalização por velocidade média. Eu sei que a maioria das pessoas entendem que fiscalização de velocidade é indústria de multa, seja lá o que for, mas é muito importante que a gente saiba o seguinte: excesso de velocidade é o principal fator de risco para mortes no trânsito. Motoristas que andam atentos à sinalização e quando a fiscalização de velocidade ela não está ali escondida, né, de forma velada, ela atende os requisitos de estar bem visível, bem sinalizada, ela é sim uma proteção para toda a sociedade. Infelizmente, o maior fator de risco para a morte no trânsito é sim o excesso de velocidade e todos os dias muitas pessoas morrem por esse motivo. Especialmente quando o excesso de velocidade está associado a outros problemas. Por exemplo, excesso de velocidade numa motocicleta sem usar capacete. Excesso de velocidade em um automóvel sem utilizar o cinto de segurança ou sob influência de álcool. Mas mesmo sabendo que muitas pessoas são contra a fiscalização de velocidade, eu imagino que quem chegou até o finalzinho desse vídeo aqui, de certa forma, tem apreço por esse tema. Então, você que chegou até o final, deixa aí nos comentários o que é que você acha, principalmente se você for profissional do trânsito. O que é que você acha da fiscalização por excesso de velocidade na média e não num ponto específico? Deixa aí nos comentários.